Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que Jesus te abençoe. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, é muito precioso os seus comentários. Dá seu like, seu joinha, compartilhe. Você sabia que você tem um chamado de Deus na tua vida? Vamos ver logo após a vinheta? E quando você serve a Deus, quando você encara o seu chamado, você tem uma recompensa e recompensa tremenda. Vamos ao tema de hoje. Você tem um chamado por Deus. Olha que tremendo, não é por qualquer pessoa, é por Deus. Nosso texto base está em Isaías, capítulo 6, verso 8, que diz assim: Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Isaías falando: Eis-me aqui, envia-me. Que tremendo, quando eu vi um estudo sobre isso, eu deveria ter lá meus 18 anos, e eu falei: eis-me aqui. E o Senhor sempre tem trazido coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas que Ele me capacita para fazer. E nós vemos na Bíblia Deus chamando as mulheres, Deus chamando os homens para uma grande missão. Só que existem requisitos. E é interessante, você vai procurar um emprego, não tem o que eles querem para você fazer, e o Senhor, Ele procura em nós também alguns requisitos, mas pode ter certeza de uma coisa: Ele nos capacita. Não é porque nós somos bons, mas porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é bom e nos capacita para executar aquilo que Ele tem colocado para nós, assim como para os homens de Deus. O primeiro requisito que eu quero falar para você nesse momento é a fé. Vamos ver, Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você concorda comigo que é um requisito básico? Agora, você pode falar assim: mas eu não tenho tanta fé. Mas a Bíblia fala sobre a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. A fé é pequenininha, porque é o Senhor que transborda, é o Senhor que faz crescer, é o Senhor que faz prosperar. Então, o primeiro requisito da fé, nós vamos ver um exemplo de um homem chamado Abraão. Lembra de Abraão? Romanos 4, 20 e 21. Amo esse versículo. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha a situação. Abraão, pai da fé. Abraão, aquele homem que tinha por símbolo, que tinha o significado do seu nome, pai de multidões e não tinha filho. E ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sabe aquele hino que fala assim: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus? E Abraão fez isso, e estando certíssimo de que o que Deus, de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Ao invés dele ficar olhando para a circunstância, ao invés dele ficar olhando para a dificuldade, ele foi olhar para quem fez a promessa. Ele foi olhar para o Deus Todo-Poderoso, ele foi olhar para o Deus onisciente, onipotente, onipresente, e ele não se desfaleceu, ele não desanimou, porque quem fez a promessa é fiel. Abraão, ele tinha um chamado, o chamado dele foi muito importante, foi para fundamentar uma nação, foi para a partir dele criar uma nação, que é a nação de Israel, que existe até hoje. Eu não vi nenhuma desculpa que Abraão deu para não obedecer ao chamado de Deus. Simplesmente ele se dispôs e ele fez o que Deus mandou. Quer ver outro requisito interessante? Coragem. A Bíblia fala que nós temos que ser corajosos. Salmo 27:14 diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Eu fico olhando quando o salmista Davi fala isso: espere no Senhor, porque tem um tempo para as coisas acontecerem. E nesse tempo, enquanto as coisas não estão acontecendo, nós temos que ser forte, se sustentar na posição que Deus nos coloca. E é Deus que nos sustenta. E fala mais uma vez: coragem. Não dá para ficar se lamentando, chorando, arrancando cabelo. Ao contrário, eu creio na
na palavra que Deus disse para mim. É coragem, seja forte, espera, porque no tempo do Senhor vai ser perfeito. Vamos ver outro exemplo? Moisés. Ai, como eu gosto de falar Moisés. Sabe por quê? Deuteronômio 31:6 fala assim: sejam fortes. Deus fala com Moisés e Moisés passa isso para o povo de Israel. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, ou por causa das situações, por causa das dificuldades, por causa dos problemas, por causa de tudo que se levanta contra nós. E quando Moisés está falando isso para o povo, é que eles estavam para viver uma grande guerra. Ele fala, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará, mas é necessário ter coragem. Então eu usei para fé Abraão e por coragem eu usei o exemplo de Moisés. Moisés foi chamado para tirar o povo de Israel lá do Egito. Quando Moisés foi chamado, Moisés deu desculpa. Uma desculpa assim, mas eu não sei falar direito, eu não tenho boa expressão verbal, eu sou pesado de boca. Meu Deus, eu sou inferior aos outros. Tem pessoas melhores do que eu para esta missão. Mas foi você que Deus escolheu. E quando Moisés ele pega essa chamada, ele dá as desculpas, ele deu. Deus aceitou? Não, Deus não aceita desculpas. O que Deus faz, o que Deus fala, ele capacita. Outro requisito, disposição para obedecer. Disposição, desprendimento. Mateus 28, 19 a 20. Diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. O próprio Jesus está falando para os discípulos. E olha que tremenda essa palavra. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas tem que ter disposição para obedecer. Esses discípulos que eu trago como exemplo, que o próprio Jesus fala em Mateus 10:16, fala assim, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas eu tenho que ser cauteloso, eu tenho que ser prudente. Eu não posso ser venenosa, eu não posso ser vingativa. Ao contrário, eu tenho que ter um agir sensato diante dos homens. E os discípulos, eles foram chamados, sabe para quê? Para a proclamação do Evangelho. Eles foram chamados para levar a palavra de Jesus, para mostrar Jesus o Messias. Inclusive, a gente vê, eles não deram desculpa, simplesmente eles largaram tudo e foram servir a Jesus. Mas o requisito? Fidelidade. Salmo 119, 11 e 12. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Nós vamos pegar como exemplo de fidelidade Davi. E é importante você entender que nesses exemplos eu gosto de trazer, e o Senhor nos ensina, a trazer justamente homens da Bíblia e mostrando as falhas deles. E Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele teve as falhas, mas ele também se arrependia. Ele clamava ao Senhor e o Senhor o abençoava, o Senhor o perdoava e o Senhor o restaurava. Salmo 86, 11. Davi fala assim, revela-me, Senhor, teu caminho, para que eu o siga em fidelidade para contigo. Orienta meu coração para que tema o teu nome. Quando a gente fala em fidelidade do homem a Deus, a gente também entende o temor que o homem tem a Deus. E Davi, ele foi chamado para ser um rei segundo o coração de Deus em Israel. Eu não vi também Davi dando desculpas. Eu vi ele largando e fazendo e tentando fazer o melhor para agradar a Deus. Mas o requisito? Humildade. Você sabe que a humildade, ela precede a honra. E Salmo 31, verso 8, fala assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O que Deus está trazendo para nós? Só vai ser instruído quem quer ser instruído, só vai ser ensinado quem quiser aprender, não é verdade? Então, humildade, porque sem humildade eu acho que eu sei tudo e não preciso aprender mais nada.
Então é necessário a humildade. Vamos ter um exemplo bacana, Daniel. Daniel capítulo 2, verso 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Mas você vê que Daniel, ele vai dar uma devolutiva para o rei Nabucodonosor, mas ele não vem falando assim, ó, é porque eu sou fiel a Deus. Não, olha, é Deus, é o Deus no céu, é da glória a Deus no céu. Isso é sinônimo de humildade. Ah, não é uma falsa humildade, mas é uma humildade onde eu coloco Deus em primeiro lugar e as pessoas veem. Daniel, ele teve um chamado para ser profeta, para ser governador no palácio do rei da Babilônia, lá naquele lugar que ele estava como prisioneiro, que ele era cativo, mas ele fez o seu melhor. É interessante que eu também não vi ele dando desculpa. Ah, eu vou profetizar, eu vou revelar o sonho. Ah, vou não, sabe por quê? Porque eu fui arrancado lá da onde eu morava, lá em Jerusalém, e eu tô aqui. Não, Daniel, ele não foi orgulhoso, ele deixou Deus usar ele. Mais um requisito? Integridade. Provérbios capítulo 10, verso 9, fala sobre a retidão do coração. Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Olha que interessante. As pessoas podem olhar para mim porque elas olham o quê? O exterior, mas Deus vê o interior. Eu posso me passar pelas pessoas como uma mulher íntegra, mas o interior, Deus conhece. Então, quando a gente vê assim, o requisito da integridade é muito importante. E quem segue veredas tortuosas será descoberto. Por quê? Para Deus não existe oculto e nem escondido. Salmo 84, verso 11, o salmista fala assim: porquanto Deus, o eterno, é sol e escudo. Não tem escondido, mas ele é a nossa proteção. O Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Integridade é muito importante. Vamos ver um exemplo de integridade na Bíblia? José. Você lembra quando a mulher de Potifar, ela quer se deitar com José? Ela tenta seduzir José? Qual foi a estratégia de José? Fugiu. Grande estratégia. Mas antes dele fugir, ele explica para ela por que ele não ia cair, por que ele não ia desagradar a Deus e nem aquele em quem confiou nele. Gênesis 39, 9. Diz assim: ninguém é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher, mulher de Potifar. Como pois faria eu tamanha maldade? E pecaria contra Deus? José, ele é uma lição de vida muito linda, nós tivemos um estudo sobre ele. E José foi chamado para preservar a vida do povo de Deus, diante da dificuldade de um tempo de muita fome lá no Egito. Para isso, ele foi governador. Olha o nível que Deus colocou ele, porque ele rejeitou a mulher de Potifar, ele foi levado preso, mas ele sempre deu o melhor dele. E é interessante que você vê todos os momentos que José sofreu, e foram muitos, ele viveu para a glória de Deus. Ele não desanimou, ele não desonrou Deus, ao contrário. Todas estas qualidades que nós vemos foram dadas por Deus. Porque Deus, ele nos capacita para fazer a obra dele. Deus, ele nos mostra a fidelidade dele com as promessas que ele faz para nós. Por isso que nós não precisamos desanimar, não precisamos desistir, nós precisamos ter paciência e fazer o que Deus manda a gente fazer. Josué 23 e 14. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós, o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. É Deus mostrando para você, aquieta o teu coração. Ele é fiel, tudo que Deus falou vai se cumprir.
Aquieta o teu coração, é Ele que te fortalece, é Ele que te capacita, Ele capacita aqueles que Ele chama para fazer a sua obra. Um detalhe importante, todos, sem exceção, temos um chamado. João 15,16 diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Olha o chamado de Deus para cada um de nós. Olha a promessa de Deus para cada um de nós. Lembra que nós lemos em Josué 23:14 agora há pouco? Todas as coisas que Deus falou se cumprem, porque Ele é fiel e Ele é fiel na tua vida. Tenha um pouco de paciência. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós, é você, sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós temos uma chamada. O ser humano, antes dele vir a Jesus, ele está em trevas, mas eles são chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Vamos começar a concluir. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir a promessa que ele fez na tua vida. Ele cumpre cada palavra deixada por ele para você. Isaías 43:5 fala assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Glória a Deus, é tudo o que você precisa, é a presença do Senhor. Nós vemos que os homens foram chamados por Deus. Nós vemos que esses homens, eles amaram a Deus, eles temeram o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor encontre no teu coração amor, temor. Que o Senhor encontre em teu coração disposição, obediência. Que o Senhor encontre em teu coração fé. Que você possa aprender com os heróis da fé. Que você possa aprender com a palavra de Deus. Que o Senhor chama, mas Ele capacita. Ele capacita, Ele prepara e Ele usa. Mas nós precisamos nos disponibilizar e cumprir a chamada que Deus nos deu. Você pode falar assim, mas que chamada eu tenho? Você tem a chamada para fazer a obra. Ah, mas eu não posso ir para missões. Ah, mas eu não posso ir na rua entregar um folheto. Mas você pode orar. Você pode falar do amor do Senhor. Você pode viver e demonstrar o amor do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, que o Senhor Jesus te abençoe.